Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente, explicando mais uma vez os índices de Miller-Bravais, e isso é importante, já expliquei também para vocês que vai ser importante lá, escorregamento de materiais, propagação de falhas, deslocamento dos átomos, enfim, isso daí depois vocês vão entender, né? Por enquanto vocês precisam entender como funcionam os índices, é álgebra e geometria analítica pura, não antes de deixar uma linda frase de reflexão, para não deixar a vida de vocês tão vazias, né? Que diz o seguinte: gamadinho, gamadinha, no azedinho de morango, casa do Juquinha, põe batom que eu tô beijando, beleza? Bora para o exercício. Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de estrutura dos sólidos cristalinos são as seguintes: coletar os dados denunciados da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Bom, antes de entender então como funcionam os índices e as direções de Miller, né? Vamos entender como funciona uma célula cúbica unitária aqui, né? Bom, aqui a gente tem o cubo. Vamos imaginar três eixos cartesianos, né? Já que temos três dimensões, sendo o eixo x aqui, ó, vindo para baixo, o eixo y para a direita e o eixo z para cima, tá? Então a nossa origem vai estar lá atrás, dentro do cubo, o nosso ponto zero, tá? Então quanto mais, por exemplo, em x aqui, ó, quanto mais eu me desloco para baixo, né, a partir do ponto zero, mais eu avanço, né? E aqui o máximo é o 1, como se fosse o 100% do cubo, né? Então aqui é 0 e aqui o limite máximo do cubo em x, né, no eixo x, é 1. E aqui são as suas ramificações, né? Eu coloquei algumas frações só, mas, por exemplo, 1/4 de x, metade de x, que é exatamente no meio, 3/4 de x e 100% x aqui, 1, tá? Mesma coisa funciona para y aqui, ó. 1 vai ser aqui exatamente nesse extremo, né? Então toda essa linha aqui, ó, representa 1, enquanto que suas ramificações se vêm para a direita aqui, ó. Então 1/4, né, é toda essa representação aqui, metade em y é exatamente aqui, ó, e 3/4 em y. E não menos importante o 100% que representa 1, né? Toda essa área, toda essa superfície aqui. E por último, z, né? Então z, quanto mais para cima eu vou, mais positivo fica. Então 1 em z vai ser exatamente aqui toda essa área do teto, né? Então esse ponto aqui. E as ramificações, né? Quanto mais para cima eu vou, então ó, eu tenho 1/4, metade em z, 3/4 e enfim 1 em z. Tá? Então esta é a logística de entender como que funciona as cotas aqui, ou a quantidade na direção nos planos cartesianos x, y e z. Outra coisa muito importante de se entender uma célula cúbica são projeções das paredes aqui, né? Então, por exemplo, né, imagina que tem um cara olhando aqui, ó, da direita para a esquerda aqui, ó, né? E que essa parede fosse aberta, né? O que ele vai encontrar? Esse plano aqui, ó, o plano x, z. Então ele olhando de lá para cá, ele vai estar olhando isso aqui, ó. É essa parede aqui do canto que ele vai estar observando. Agora, se eu tiver um cara olhando daqui, ó, né, da parte de baixo para frente, e essa parede estivesse aberta, ele vai estar olhando a projeção lá atrás, ó. Aquele plano de dentro lá de trás, que é o plano ZY aqui, ó. Então, o plano ZY é esse aqui em que o observador está olhando. E se tiver um cidadão voando aqui, né, olhando de cima para baixo, né? Esse cidadão voando olhando de cima para baixo, e se o teto tivesse aberto, ele vai estar olhando o plano do chão. E esse plano do chão representa o plano YX aqui, né? Então, isso aqui é importante para entendermos também como que vai funcionar o procedimento das demais contas ou observações de vetores. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado ele dá 4 vetores, tá? Mas a gente vai fazer um de cada vez aqui. Então, primeiro esse vetor A, ele está bem aqui em cima no teto, ó, ele pega 2/3 de x, né? E vem reto até, né, até o ponto y lá. Então, na representação, é importante fazer isso aqui, ó, né? Se eu olhar no plano XZ, né, ou seja, da esquerda para a direita, eu não vou enxergar nada, vou só enxergar um ponto, ó, porque ele está exatamente, né, perpendicular aqui, então não tem como eu achar um vetor para lá ou para cá, uma flecha, eu vou olhar só um ponto, né? Agora aqui, né, já olhando, olhando aqui de baixo para lá, ó,
eu vou observar isso aqui, né? Vai ter um vetor vindo, completando todo o teto aqui. E se olhar de cima para baixo, ele vai estar aqui, ó, né? A 2/3 de x, dessa forma aqui. Bom, antes de fazer o cálculo, eu tenho que entender que eu tenho dois pontos, né? Sempre uma cauda e uma flecha. A flecha sempre será o ponto 2, enquanto que a cauda, a raba do vetor aqui, ó, sempre vai ser 1, tá? Então aqui flecha 2, a cauda 1, tá? Então beleza. Assumindo isso aqui, a gente vai analisar esse vetor aqui então, né? Então primeiro para x, que é o índice u. Então tá aqui, ó, os índices são o v e w, né, para x, y e z. E como que vai funcionar? Em x eu só consigo analisar que ele está no mesmo ponto, né? Em que ponto que ele está? Ele está em 2/3, né, em x. Então eu vou ter 2/3 menos 2/3, então tanto, né, a cauda quanto a flecha, né, estão em 2/3. Vai ser zero, né? Vai ser zero. Então em x ele não se desloca nada, tá? É estático. Em y, né? Em y ele se desloca, ó. Então a flecha está em 1, enquanto que a cauda está em 0, né? Então para v, y2 menos y1 será 1 menos 0, que é igual a 1. E para z, ele também não sai do lugar em z, ó. Em z ele está aqui no teto, dá para ver por esse aqui, ó. Então ele também está lá em 1 em z, a flecha, e termina em 1 em z, a cauda. Então em z vai ser 1 menos 1, que é igual a 0 também. Então pela primeira regra, né, a gente sempre vai analisar o seguinte: se os números aqui forem inteiros, que foi o caso, né, eu não tenho número fracionado, então esses aqui são os próprios índices, tá? A conta acaba por aqui. Caso fossem fracionados, a gente seguiria uma segunda regra, mas eu vou usar isso nos outros vetores aqui, tá? Nos próximos. Bom, então a gente vai representar esse vetor 0, né, esse vetor aqui, no índice 0, 1 e 0. Eu não posso fazer dessa forma aqui, porque não é entre parênteses. Depois, no futuro, vocês vão ver que entre parênteses é plano. Eu também não tenho igualdade, então isso aqui está totalmente fora. Também não posso representar, já falei com igualdade, né? Entre colchetes está correto. E com o índice aqui é só se for negativo, não deu nenhum número negativo. Então está totalmente fora. Também não posso representar com separação de vírgula. Então esse aqui também está fora. Então a forma correta de representar é assim, ó. Você não coloca o igual, né? Como ele é o vetor A, você só coloca o A, abre colchetes e escreve os números. Que aqui deu 0, 1 e 0. Se fosse negativo teria uma barra, como não tem. Esta é a resposta desse vetor A. Bom, o próximo vetor, ele é este verde aqui, né? O B. Então ele sai aqui da quina e vai exatamente aqui para o meio, né? Então as representações estão aqui, ó, tá? Então quem olha de x só vê isso aqui, né? Quem olha da esquerda para a direita. Quem olha aqui, né, de baixo para frente lá, ó, só vê isso aqui. E quem olha de cima para baixo só vê isso aqui, né? Bom, então feito isso, nós vamos aos índices aqui. Então x2, né? O x2 dá para ver que está exatamente na metade, porque é a flecha, e a cauda está no 0. Então vai ser metade menos 0, né? Meio menos 0 dá meio, tá? Em y, dá para ver aqui, ó, né? Ele está a flecha em 1 e a cauda em 0. Então vai ser 1 menos 0, então v dará 1. Tá? Em z, analisando aqui, né? Dá para ver que a flecha está em meio, né? Nas duas situações dá para ver que a flecha está em meio em z e a cauda está em 0. Então vai ser meio menos 0, que dá meio. Então nesta situação eu não consigo seguir a primeira regra, porque os três índices deram fracionados. Então o que eu tenho que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores aqui, ó. E o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o meu n, né? Como os dois aqui, os valores são iguais, né? O n vai ser igual a 2, tá? Beleza, feito isso, meto ficha, né? Só que eu não posso esquecer que o n multiplica todos os índices. Então esse 2 vai multiplicar todos esses resultados de u, v e w, tá? Então 1 era meio, vezes 2 vai ficar 1. O v era 1, vezes 2 vai ficar 2, né? E o w era meio, vezes 2 vai ficar 1.
Então a representação aqui, né, de u, v e w vai ser para esse vetor v 1, 2 e 1. Tá? Então essa é a resposta do vetor b. Seguindo o fluxo, temos este vetor aqui, né, o vetor c. Ele sai, né, do meio, esse aqui, sai exatamente de onde o ponto B chegou, né? Ele sai desse ponto e vai até a quina lá, né, de Z. Então tá, então olhando aqui nas outras vistas, a gente tem essa representação aqui e vamos aos índices, né? Então analisando o x2, o x2 aqui, ó, que é a flecha, está em 0, tá? Ó, o x aqui está em 0 e o x1, que é a cauda, está bem no meio. Então vai ser 0 menos meio igual a menos meio. Em y, a cauda aqui está em 0, a flecha está em 0 e a cauda termina em 1 para y aqui, ó. Tá? Então vai ser 0 menos 1 igual a menos 1. Enquanto que em z, né, é mais fácil ver por esses dois aqui, a flecha está em 1 e a cauda está em meio. Né? Então vai ser 1 menos meio, que é igual a meio. Tá? Novamente, permaneceu fração aqui, a primeira regra não serve, na segunda regra a gente vai tirar o mínimo entre as frações, a parte de baixo das frações, que é 2. Então o n, os dois aqui dá 2, né? O nosso novo n vai ser 2, mas eu tenho que multiplicar todos os valores de u, v e w por 2. Então começamos por u, né? Menos meio vezes 2 dá menos 1. V menos 1 vezes 2 dá menos 2. E w meio vezes 2 dá 1. Tá? Então aqui, por ser negativo, menos 1 e menos 2, tá? A gente não coloca esse negativo no índice, a gente vai colocar uma barra em cima do número. Ó. Então o índice C é 1 barra, 2 barra e 1. Tá? Então a barra em cima significa que ele é negativo. Então essa é a forma correta de demonstrar. E por último, e não menos importante, né, temos o vetor D aqui, né, que ele vem aqui desse cantinho e vai até esse outro cantinho, né? Então aqui estão as três visualizações, né? O que vai acontecer aqui, né? U será x2 menos x1. O x2 ele sai daqui do 1 e vem até 1/4, né, da cauda. Então, ó, flecha está no 1 em x e a cauda está em 1/4 em x. Então vai ser 1 menos 1/4, que é igual a 3/4, né? Beleza. Para y, a flecha está em 0 em y e a cauda está em 1 em y. Então, 0 menos 1, menos 1. E z, né, a flecha está em meio, né, e a cauda está em 0. Então, meio menos 0, meio. Obviamente que aqui a gente tem dois valores diferentes aqui para fração, então só por ser fração a primeira regra não serve, mas temos dois valores diferentes aqui, ó, 4 e 2. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses dois, né? O mínimo entre 4 e 2 é o próprio 4, por quê? Porque o 4 ele é divisível por 2, né? Então, o n aqui será igual a 4, só que eu vou ter que multiplicar todos esses índices por 4, tá? Começando por u, então. U é 3/4 vezes 4, dá 3. V é menos 1 vezes 4, vai dar menos 4. E o w é meio vezes 4, que dá 2. Então, no fim das contas, esse índice aqui temos um negativo que vamos representar com barra, né? Mas esse vetor D, então, vai ser 3, 4 barra e 2. Então, esta é a resposta desse exercício. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim, tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia, então vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível, e os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!